Algo invisível está a mover-se sob a superfície dos nossos oceanos e está prestes a mudar tudo. Não vê, não ouve, mas muito em breve sentirá. No ar, na água, no seu dia a dia. O fenômeno Laninha está a regressar e, com ele, um 2025 que pode destruir todas as previsões. O que está em causa não é apenas o clima, é a nossa capacidade de nos adaptarmos ou de entrarmos em colapso. Fique até o fim, porque desta vez o tempo não virá sozinho. El Niño e La Niña. Os fios escondidos do clima global, visto de fora, o Oceano Pacífico parece calmo, mas, sob a sua superfície, encontra-se um dos mais poderosos fatores climáticos do planeta. Um ciclo invisível, mas que decide se chove, se haverá incêndios, secas ou furacões. O seu nome é ENSO, El Niño Oscilação Sul. E embora pareça técnico, o seu impacto é intensamente humano. Este ciclo natural tem duas faces, El Niño e La Niña, como dois polos opostos da mesma força, alteram o clima global a cada poucos anos. Fazem-no modificando as temperaturas do Oceano Pacífico e, com elas, os ventos que movem as nuvens, trazem ou retiram a chuva, e arrefecem ou sufocam regiões inteiras. Durante os períodos neutros do ENSO, o clima segue o seu curso mais ou menos esperado, mas quando um dos seus extremos é ativado, o equilíbrio atmosférico global pode ser abalado. O elemento-chave aqui é a circulação de Walker, uma espécie de correia transportadora de ar quente e úmido que sobe numa parte do Pacífico e desce noutra. É como uma balança, que se for demasiado inclinada, arrasta consigo os sistemas de chuva e tempestades do planeta. E como é que essa balança se inclina? Graças aos ventos alísios, aquelas correntes estáveis que sopram das Américas para a Ásia e, em circunstâncias normais, empurram as águas quentes em direção ao Pacífico Ocidental. Mas quando estes ventos enfraquecem, El Niño, ou se intensificam, La Niña, o sistema entra numa fase caótica e o mundo treme. A complementar esta dança invisível está a célula de Hadley, outro ciclo atmosférico que explica por que chove mais no Equador e menos nos desertos. Imagine uma panela de água quente. O vapor sobe, arrefece e depois desce. Esta mesma lógica move massas de ar em grande escala, gerando selvas ou secas, consoante a sua posição. O Enos não altera apenas este sistema, interrompe-o temporariamente. E embora possa parecer abstrato, o efeito Enos está gravado nos livros de história. Os registros indicam que um dos eventos El Niño do século XVI favoreceu as campanhas militares espanholas no Império Inca, facilitando a sua conquista devido às secas e ao colapso agrícola. No século XVIII, outro evento ENSO contribuiu para as más colheitas na Europa, alimentando o descontentamento que acabaria por desencadear a Revolução Francesa. E, mais recentemente, os recifes de coral, guardiões marinhos da biodiversidade, estão a morrer a um ritmo sem precedentes. O último evento El Niño provocou um branqueamento em massa que afetou 99,7% dos corais do Atlântico tropical, uma catástrofe silenciosa que, se repetida com maior intensidade, poderá provocar o colapso de ecossistemas inteiros. Porque sim, este ciclo invisível não altera apenas o clima, pode derrubar impérios, incendiar florestas tropicais, afundar economias e abalar todos os cantos do planeta. E agora, a sua fase mais extrema está a regressar. O último Ninho foi brutal e deixou feridas abertas. O El Niño de 2023 a 2024 não foi apenas mais um. Foi um alerta global. As águas do Pacífico atingiram níveis recorde e o planeta, como uma máquina perfeita descontrolada, começou a falhar. A Terra mudou literalmente o seu ritmo. O que antes eram ciclos, agora são choques. Os efeitos deste evento foram tão intensos que se fizeram sentir desde os recifes de coral até os céus da Amazônia, passando pelas ruas inundadas do sul dos Estados Unidos. É como se o oceano tivesse levantado a voz e o tivesse feito com fúria. Um dos primeiros a sofrer as consequências foi o próprio oceano. Os recifes de coral do Atlântico tropical
joias vivas do planeta, testemunharam um evento de branqueamento em massa. Apresentaram sinais de estresse térmico. Este número não é apenas chocante pela sua magnitude, mas porque marca um dos episódios mais graves de que há registro. Os corais, ao perderem as algas simbióticas que os nutrem e lhes dão cor, não ficam simplesmente brancos. Tornam-se vulneráveis. Morrem. A floresta da Amazônia, também conhecida como o pulmão do planeta, viveu o seu próprio inferno. A seca que durou este período foi uma das mais intensas em décadas. Rios que historicamente pareciam inesgotáveis baixaram os seus níveis para níveis alarmantes. Em algumas regiões, comunidades inteiras ficaram isoladas, incapazes de navegar pelas suas águas. Os incêndios florestais, alimentados pela falta de umidade, consumiram centenas de milhares de hectares. E enquanto a floresta ardia, o CO2 subia. No hemisfério norte, porém, a água chegou subitamente. 9 rios atmosféricos, intensas correntes de vapor de água, fustigaram o oeste dos Estados Unidos. Estes fenômenos, que desencadeiam chuvas monumentais num curto espaço de tempo, provocaram deslizamentos de terras, inundações e colapsos de infraestruturas. Estradas desapareceram, bairros inteiros foram evacuados. O El Niño mudou o mapa dos extremos, mas não foi só água ou fogo. As consequências econômicas foram também devastadoras. O Canal do Panamá, um elemento-chave do comércio global, foi obrigado a restringir a passagem de navios devido à falta de água. O sistema que o alimenta depende de chuvas constantes, e o El Niño interrompeu esse abastecimento. O resultado? Engarrafamentos, atrasos internacionais e milhões em perdas diárias. A cadeia alimentar marinha também não foi poupada. O aquecimento do Pacífico alterou as correntes oceânicas e travou temporariamente a ressurgência de águas frias e ricas em nutrientes. Isto reduziu a disponibilidade de fitoplâncton, a base da vida marinha. Os peixes migraram ou morreram, e com eles, os ciclos alimentares das aves, dos mamíferos marinhos e das comunidades costeiras que dependem do mar para a sua subsistência foram interrompidos. Cada um destes acontecimentos não foi um incidente isolado. Foram elos de uma mesma cadeia, a do desequilíbrio climático. O El Niño de 2023 a 2024 não deixou apenas cicatrizes no planeta. Ele estabeleceu um precedente que nos obriga a enfrentar o que aí vem. A magnitude dos danos não é apenas medida em imagens de satélite ou dados científicos. Mede-se em vidas alteradas, em comunidades desestruturadas, em ecossistemas que perderam o seu equilíbrio ancestral. Na Amazônia, os níveis dos rios baixaram de tal forma que, em alguns troços, se formaram bancos de areia nunca antes vistos, impedindo o acesso a aldeias que dependem do rio como único meio de transporte. As consequências não foram apenas econômicas, mas também relacionadas com a saúde. Não havia acesso a água potável ou a material médico. As temperaturas anormalmente elevadas também bateram recordes em diferentes partes do mundo. Nas regiões costeiras do Peru e do Equador, o calor extremo obrigou milhares de pessoas a permanecer em casa, enquanto nas zonas rurais, as plantações entraram em colapso. As ondas de calor intensificadas pelo El Niño geraram cortes de energia, incêndios florestais fora de época e níveis de umidade tão elevados que os corpos não conseguiam regular a sua temperatura. Nas cidades mais pobres, com menos acesso ao ar, o El Niño também se fez sentir nas profundezas dos oceanos. A perda da ressurgência não afetou apenas a vida marinha à superfície, mas também desestabilizou os ecossistemas do fundo do mar. Algumas espécies migraram para águas mais frias, enquanto outras simplesmente não conseguiram sobreviver. Esta reorganização da vida marinha afetou a pesca comercial em países como o Chile, o Peru e o México, criando uma crise numa indústria que sustenta milhões de famílias. Na América Central, El Salvador, Honduras e Guatemala enfrentaram enormes perdas agrícolas. Secas prolongadas, seguidas de chuvas intensas, destruíram culturas inteiras, levando à escassez de alimentos
que se traduziu no aumento dos preços e no aumento da pressão sobre as populações já vulneráveis. Isto desencadeou também uma nova vaga de migração para norte, em busca não só de oportunidades econômicas, mas também de condições mínimas de vida. E não nos podemos esquecer das doenças. O El Niño, ao alterar os padrões de precipitação e temperatura, cria condições perfeitas para a disseminação de vetores, como os mosquitos. Em 2023 a 2024, registrou-se um aumento significativo de casos de dengue, chikungunya e zika na América Latina. Os hospitais entraram em colapso, as campanhas de fumigação foram insuficientes e milhares de pessoas enfrentaram sintomas debilitantes. Atmosfericamente, a alteração dos padrões de circulação do ar também trouxe consequências inesperadas. Foram relatadas tempestades de areia invulgares em regiões como o sul da Ásia e o norte de África, desencadeadas por alterações nas trajetórias dos ventos. Estas tempestades reduziram a visibilidade a zero, interromperam o transporte aéreo e terrestre e fizeram disparar os casos de doenças respiratórias. O El Niño não só desencadeou o caos climático, como também atuou como catalisador de crises pré-existentes. Em áreas urbanas mal planeadas, as chuvas extremas causaram inundações fatais e colapsos de infraestruturas. Nos países em conflito, as secas exacerbadas pelo El Niño aumentaram a competição pelos recursos hídricos, intensificando as tensões sociais e políticas. O mais preocupante é que, apesar de todos estes impactos, o El Niño de 2023 a 2024 não foi o mais forte da história. Foi devastador, sim, mas não foi inédito. O que o torna especial é que ocorreu num contexto de alterações climáticas aceleradas. O planeta já está mais quente, os sistemas já estão enfraquecidos e a capacidade de resposta de muitas nações está sobrecarregada. Portanto, quando dizemos que o El Niño deixou feridas abertas, não estamos a falar em metáforas. Estamos a falar de dados, famílias, espécies e territórios. Estamos a falar de um mundo cada vez mais frágil perante a devastação de um ambiente natural que já não se comporta como antes. E agora, com a aproximação de Laninha, precisamos de nos perguntar: aprendemos alguma coisa? Estamos preparados para o que aí vem? Ou simplesmente reagiremos novamente quando for tarde demais? Este vídeo não é apenas uma informação, é um alerta. Gosta, comenta e partilha com quem ainda acredita que o tempo está longe. Inscreva-se já, porque o que está para vir pode mudar a sua vida mais do que imagina. Laninha 2025. Mais furacões, mais frio, mais caos. A atmosfera está novamente tensa. Os cientistas já o disseram. Laninha está de volta e, com ela, um 2025 diferente de qualquer outro ano da história recente. Não se trata apenas de uma fase climática. É uma redefinição global. Uma que afetará tudo, desde a queda de neve em Chicago até as chuvas das monções na Índia. A NOAA, Administração Nacional Oceânica e Atmosférica dos EUA, confirmou que Laninha se consolidou no Pacífico. O que significa? Significa que os ventos alísios estão a soprar com mais força, as águas frias do oceano estão a surgir com mais intensidade e a atmosfera está prestes a escrever um novo capítulo de extremos. Com mais de 70% de probabilidades de este fenômeno persistir até 2025, todos os sinais apontam para um ano de extremos e surpresas. Na América do Norte, prevê-se que os invernos sejam mais rigorosos. Laninha reforça a entrada de massas de ar do Ártico, o que se pode traduzir em tempestades de neve mais intensas, especialmente no norte dos Estados Unidos e no Canadá. As zonas do centro-oeste podem sofrer mais nevões, cortes de energia e ondas de frio mais longas. Mas enquanto o norte congela, o sul dos Estados Unidos pode enfrentar secas mais severas, especialmente em estados como o Texas e o Novo México. É o desequilíbrio perfeito, um continente dividido entre o gelo e a seca. Na América do Sul, o impacto será o oposto. O fenômeno Laninha traz historicamente um padrão de seca e calor extremo, especialmente no norte e leste do continente. A Amazônia, já castigada pela desflorestação e pelos incêndios, pode enfrentar uma das estações mais secas do século. Isto ameaça não só os ecossistemas,
mas também a agricultura, a pesca fluvial e a segurança alimentar de milhões de pessoas. Na região andina, as alterações nas chuvas podem provocar deslizamentos de terras, quebras de colheitas e ainda mais pressão sobre as economias locais. Em África, os efeitos são duplos. Enquanto a parte ocidental do continente pode sofrer chuvas mais intensas do que o normal, o Corno de África e grande parte da parte oriental sofrerão secas prolongadas. Nações como a Etiópia, a Somália e o Quênia podem enfrentar crises humanitárias se as chuvas não chegarem em momentos críticos durante o ano agrícola. Este padrão não é novo, mas está a ocorrer num contexto de aquecimento global, onde os recursos hídricos já estão sob pressão. Entretanto, a Ásia prepara-se para um ciclo de chuvas de monção mais intensas. Em regiões como o Sudeste Asiático e a Índia, isto pode significar inundações urbanas maciças, transbordamentos de rios e a deslocação de milhões de pessoas. A combinação de infraestruturas deficientes e chuvas descontroladas é uma receita para o desastre. Países como as Filipinas e o Vietnã também vão assistir a uma época de tufões mais ativa, com tempestades mais fortes a chegarem mais cedo do que o esperado. E na Europa, embora os efeitos do Laninha sejam mais difíceis de prever, os modelos preveem um inverno mais frio do que a média no centro e oeste do continente. Áreas como a Alemanha, França e Reino Unido podem sofrer um aumento da precipitação de inverno, resultando em mais tempestades de neve, geadas tardias e quebras de colheitas. No sul, como em Itália e na Grécia, as chuvas serão irregulares, e no norte, os ventos e as tempestades costeiras testarão as costas. Mas o que é realmente preocupante não é apenas o que Laninha fez no passado. O que é preocupante é o que ela pode amplificar agora graças às alterações climáticas. Durante décadas, Laninha e El Niño fizeram parte de um ciclo natural, mas esse equilíbrio está alterado. A atmosfera está mais quente, os oceanos retêm mais energia e os eventos ENSO, como Laninha, ocorrem agora num ambiente global mais volátil. O que antes era uma estação chuvosa pode agora transformar-se em inundações recorde. O que costumava ser uma onda de frio é agora uma tempestade polar que destrói cidades. Além disso, o aquecimento global pode estar a prolongar os eventos de Laninha, tornando-os mais intensos e menos previsíveis. As regiões agrícolas mais vulneráveis podem não ter tempo para se adaptar. Os glaciares continuarão a derreter, mas agora também sob a sombra de climas extremos que não seguem um padrão fixo. Não se trata apenas de saber o que Laninha vai fazer. Trata-se de compreender que o tabuleiro mudou, e neste novo tabuleiro, cada fenômeno natural comporta-se como se tivesse ingerido um esteroide climático. Conseguiremos adaptar-nos ao caos climático que se avizinha? A Terra já não respira com calma. Os ciclos naturais que antes se repetiam com alguma regularidade, como se a atmosfera mantivesse um ritmo quase previsível, comportam-se agora como uma orquestra descontrolada. E o que mais preocupa os cientistas não é apenas o que está a acontecer, mas o que não conseguem prever. Porque os modelos climáticos que tentam antecipar os efeitos de Laninha e El Niño, aquilo a que chamamos ENSO, já não funcionam como antes. A crescente influência das alterações climáticas começou a distorcer as regras do jogo. As temperaturas oceânicas mais elevadas, a perda de gelo polar, as alterações nas correntes oceânicas e a injeção constante de gases com efeito de estufa estão a criar uma nova atmosfera. Uma atmosfera onde a incerteza já não é a exceção, mas sim a norma. Os meteorologistas alertam: os padrões do ENSO estão mais erráticos do que nunca. Anteriormente, um El Niño forte ou uma Ninha forte tinham comportamentos mais ou menos familiares. Agora, os impactos variam todos os anos, mesmo que as condições no Pacífico pareçam semelhantes. A atmosfera responde de forma diferente e os eventos extremos são desencadeados em locais anteriormente inesperados. Isto torna o planeamento das culturas, a gestão da água, as infraestruturas para a prevenção de catástrofes e a preparação para milhões de pessoas em todo o mundo extremamente difíceis. O que antes servia de base para ações é agora apenas uma pista incompleta.
A ciência luta para acompanhar o ritmo, mas fica para trás numa atmosfera que improvisa a cada estação. E, no entanto, há esperança. Cada acontecimento extremo traz consigo uma lição. Cada seca, cada tempestade, cada onda de calor deixa para trás dados, experiências, decisões sábias e erros fatais. E aprender com eles é o que faz a diferença entre o caos total e a resiliência inteligente. Na Austrália, por exemplo, os grandes incêndios das temporadas passadas levaram a novos protocolos de evacuação mais rápidos, a uma melhor coordenação entre regiões e a alertas automatizados para a comunidade. No Bangladesh, um país assolado por ciclones e chuvas extremas, o investimento na educação climática reduziu milhares de mortes nas últimas décadas. Na América Latina, as comunidades indígenas estão a ser ouvidas pelo seu conhecimento ancestral dos ritmos climáticos, ajudando a compreender fenômenos que nem os satélites conseguem antecipar. É aqui que entra em jogo o poder da previsão, da ciência e da adaptação coletiva. Os satélites atuais monitorizam a temperatura do mar com precisão milimétrica. Os sensores atmosféricos rastreiam os padrões de vento em tempo real. Os algoritmos de previsão climática aprendem com cada nova anomalia. E, no entanto, nenhuma destas ferramentas é útil se não as utilizarmos, se não forem traduzidas em decisões, educação e ação. Porque compreender o clima já não é um luxo acadêmico, é uma ferramenta de sobrevivência. Vivemos numa época em que cada grau conta, cada metro de água deslocada pode devastar cidades e cada segundo de alerta precoce pode salvar vidas. Esperar para ver o que acontece já não é uma opção. O futuro será instável, sim, mas isso não o torna inevitavelmente catastrófico. O que fizermos hoje determinará se as gerações futuras enfrentarão um planeta em colapso, ou um planeta reconstruído de forma inteligente. Por isso, o conhecimento deve circular. Ele deve estar em todo o lado, nas escolas, nas decisões governamentais, nos lares, nos mercados, nas redes sociais. Porque o clima já não é algo que acontece lá fora. O clima está dentro das nossas decisões, dos nossos hábitos, do nosso cotidiano. Inscreva-se, pois continuaremos a contar o que os outros preferem não contar. Partilhe este vídeo, porque a informação pode salvar vidas. E deixe o seu comentário. Diga-nos, como está a viver os efeitos das alterações climáticas? Porque todos estamos envolvidos nesta história. E se queremos mudar o futuro, precisamos de compreender o presente. Vemo-nos no próximo vídeo. E até lá, esteja atento, mantenha-se informado.